Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos uma situação onde nós temos uma bolinha, né, esfera condutora, que ela está suspensa por um fio, e nós temos uma outra esfera condutora que está presa sobre um apoio, né? A gente sabe que elas vão ter mesma massa, m, que elas vão ter cargas de mesmo valor Q, mas com sinais opostos, ou seja, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Essa questão dos sinais é importante para a gente entender, porque daí a gente consegue traçar a força elétrica, né? Se elas têm sinais opostos, então significa que a força vai ser de atração. Se a força vai ser de atração, então essa bolinha aqui, né? Essa esfera vai ter uma força aqui para baixo e essa esfera vai ter uma força aqui para cima, tá? Aqui para essa esfera aqui embaixo, a gente teria força normal, né, que seria a força de sustentação, ou talvez uma força aqui pelo fato de ela estar presa a esse apoio, mas o enunciado não nos dá nenhuma informação. Tá? O enunciado, a forma como ele dispõe as informações, já nos induz a calcular, né, o valor dessa distância através dessa esfera aqui, porque ele fala em força de tração. A única esfera que vai ter força de tração é essa esfera de cima, né? Porque ela vai ser a única que vai estar ligada a uma corda. Isso aqui não está ligado a nenhuma corda, então não tem força de tração, não tem como existir uma força de tração aqui. Logo, o equilíbrio que a gente precisa fazer é com a força de cima, para que daí sim a gente trace a distância. Se nós tivéssemos normal ou alguma força de sustentação aqui, daí nós faríamos por essa esfera. Mas como nós temos a tração, então a gente faz só a esfera de cima. Como eu falei para você, as cargas vão ser opostas, então ela vai estar sendo atraída pela outra esfera, logo a força elétrica está para baixo. Além disso, nós temos a força peso, que também está para baixo, vertical para baixo, isso é sempre. E nós teremos a força de tração, né, que estará vertical para cima, puxando essa bolinha para cima. Como o enunciado fala para a gente que existe um equilíbrio, então nós sabemos que a tração é igual à força elétrica mais a força peso para essa bolinha aqui, tá? Então, força elétrica é o que a gente sabe lá pela lei de Coulomb, né? K, que é a constante do meio, vezes carga, dividido pela distância ao quadrado. E a distância já é a distância entre os centros das cargas, tá? Não se assusta com isso. E o peso é massa vezes gravidade. Então, se eu quero descobrir essa distância, eu preciso fazer de tudo para isolar essa distância. Passa, então, esse peso, né, para cá subtraindo. K vezes Q ao quadrado, Q vezes Q daqui ao quadrado, dividido para a distância ao quadrado, igual a tração menos massa vezes gravidade. Para isolar a distância, eu posso passar ela aqui para cima e esse aqui passar aqui para baixo. Então, fica a distância ao quadrado é igual a constante vezes a carga ao quadrado, dividido pela tração menos a massa vezes a gravidade, tá bem? Então, se aqui tem ao quadrado e eu quero só a distância, aplica a raiz quadrada dos dois lados, aqui fica d, né? Raiz quadrada de d ao quadrado dá d. E aqui fica a raiz de K vezes Q ao quadrado dividido pela tração menos massa vezes gravidade. Lembrando que quando está multiplicando ou dividindo, pode se separar em frações, né? Nas frações. Quando está multiplicando ou dividindo, você pode separar em raízes diferentes. Então, poderia ficar, tipo, raiz de K vezes raiz de Q ao quadrado, dividido pela raiz de tração menos massa vezes gravidade. Como aqui está subtraindo, tem que ser tudo dentro de uma raiz só, né? Então, raiz de Q ao quadrado fica Q. Por isso que esse Q sai da raiz. Então, fica a distância é igual a Q, que é a carga, né? Vezes raiz de K sobre raiz de tração menos massa vezes gravidade. Aí, pela propriedade, dá para fazer dessa forma, tá? Então, o equilíbrio aqui, esse enunciado, ele tenta mostrar pra gente umas informações que deixam tudo, assim, bem mais difícil, né? Parecer bem mais difícil do que é. Tá? Quando a questão dá ali para você algumas forças, tente encontrar uma relação de equilíbrio. Você pode encontrar o equilíbrio apenas em uma das esferas ou de outro corpo, né, que seja. Encontrando o equilíbrio em um deles já tá show de bola, você não precisa relacionar sempre os dois corpos, tá? Se der tração, relaciona com a corda. O equilíbrio, né, soma das forças para um lado é igual a soma da força para o outro, só iguala e depois substitui. E assim você acha a distância, tá bem?